Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista e estarei meditando com vocês mais uma vez acerca da Palavra de Deus. Me responda aí uma coisa: como é que está a sua casa hoje? Está tudo bem? Você está bem? Sua família? Os problemas bateram na sua casa? As dificuldades? Às vezes, dificuldades financeiras, problemas de saúde ou de outra sorte. Como é que você tem encarado isso? Como é que você tem vivenciado? Como é que tem sido essa experiência para você? Nós vamos meditar hoje acerca de uma mulher que viveu um problema muito sério na sua casa. E vamos estar vendo também como é que ela buscou soluções para resolver o conflito, a dificuldade que ela estava vivendo. Acompanha comigo, nós vamos estar fazendo a leitura de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, que nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que você tem em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que coisa interessante, não é? Eu gosto muito da leitura desse texto. Mas vamos pensar nessa mulher. A mulher do texto é uma mulher que, como toda jovem da época, pensava em casar, em construir uma família. Era para isso que elas eram preparadas. Então esse sonho ela abrigou no coração. E ela viu o sonho sendo realizado. Ela casou, ela constituiu uma família. Para a época, numa versões muito ousados, mas ela conseguiu realizar um deles, um sonho simples, sonho realizado. Casou e teve filhos. Que bênção ela tinha. Ela conseguiu uma família. Mas de repente, o seu marido foi tirado dela. O marido morre. E quando isso ocorre, quando a morte bate à sua porta, certamente ela foi invadida por sentimentos que não havia experimentado ainda. Ela experimentou a dor, o sofrimento, a angústia. Parecia que tudo estava perdido, não é? Parecia que aquilo já estava doendo demais, parecia que era um sofrimento grande demais. Mas olha, aquilo que estava difícil ainda piorou. As coisas que estavam difíceis para aquela mulher ainda se tornaram mais difíceis ainda. Na casa em que a morte havia chegado, em que a dor, o choro, a tristeza, um outro credor aparece. A dívida veio cobrar. Bate à sua porta e ela se viu. Além da dor de perder o seu marido, ela vivenciou, ela experimentou a dor, a possibilidade de perder ainda os seus filhos.
Como é que aquele coração ficou, hein? Certamente ele foi invadido de muita angústia, de muita tristeza, dor sobre dor, medo e desespero. Aí você pode pensar, mas que tragédia, né? Como é que alguém pode pegar os filhos, né, para serem vendidos, levá-los como escravos? Né? Será que essas pessoas não tinham coração? Olha, a lei mosaica permitia isso. A lei mosaica permitia que os filhos eles fossem vendidos como servos, como escravos. É claro que isso era durante um período, isso era um tempo limitado, mas infelizmente, né, essa lei, essa disposição legal, ela estava sujeita a abusos, né, e abusos constantes. Aquela mulher, ela sente a responsabilidade de tentar fazer algo, fazer alguma coisa pelos seus filhos. Ela não conseguiu salvar o seu marido da morte. Ela não conseguiu evitar que a morte batesse à sua porta, chegasse na sua casa, mas ela se sente responsável de alguma forma pelos seus filhos, de tentar fazer alguma coisa pelos seus filhos. Apesar daquele problema parecer ser um problema sem solução. Mas o que ela poderia fazer? Ela era uma mulher. Era uma mulher em uma época em que as mulheres não eram valorizadas, as mulheres não tinham voz. O que ela poderia fazer se não houvesse ninguém que desse um apoio a ela? Você percebe pelo texto que ela busca ajuda, indo conversar com o profeta de Deus. Me ocorre que o que ela queria era uma solução divina para aquele problema. Ela não foi procurar os parentes, ela não foi procurar amigos, ela não foi pedir ajuda para que alguém quitasse aquela dívida, ela foi ao homem de Deus. Ela desejava uma solução divina para aquele problema. A conversa com o profeta parece que não transcorre muito bem, né, num primeiro momento, porque a pergunta dele para ela é: o que é que você tem em casa? Senhor, eu estou aqui com um problemão. Meu marido morreu, meus filhos estão sendo levados, né? Querem levá-los como escravos. Eu não tenho nada. Se eu tivesse alguma coisa em casa, eu poderia ter vendido. Eu não tenho bens, joias, eu não tenho o que vender. Ela pensa na sua casa e eu creio que no momento em que o profeta olha para ela e faz essa pergunta: o que é que você tem em casa? Eu creio que ela para, é um momento e começa a pensar naquilo que ela tem em casa. E a resposta dela é nada. Eu não tenho nada. Para ela, olhar para casa é perceber que o que tinha ali, as possibilidades que ela tinha ali eram nulas. Não serviriam para nada, ela não poderia fazer nada com aquilo, não havia nada em casa, não havia nada que pudesse resolver aquela situação. Se eu perguntar para você hoje, o que é que você tem em casa? Qual será a sua resposta? O que é que você poderia me dizer hoje? O que é que você tem em casa? Alguma coisa que você tem em casa que possa ajudar, que possa resolver o problema que você experimenta, que você está vivenciando? Mas é nesse lugar que, aos olhos daquela mulher, que não havia nada, é exatamente nesse lugar que ela tem uma experiência das mais lindas na sua vida. Ela conseguiu experimentar da graça de Deus, do amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos. Ela conseguiu experimentar o cuidado de Deus. O profeta dá uma orientação que ela segue à risca. O profeta diz a ela que ela deveria ir aos vizinhos e buscar com os vizinhos vasilhas emprestadas. Ela precisava buscar vasilhas e muitas vasilhas, não poucas. Eu penso, eu imagino, quando eu leio isso, o que os vizinhos pensaram? Por que essa mulher está querendo vasilhas?
O que está acontecendo? Que movimento é esse naquela casa? Olha, essa mulher, nós sabemos, o marido morreu. Nós sabemos que é uma dívida grande, que os credores estão aí batendo na porta para levar os seus filhos. O que é que ela quer fazer com essas vasilhas? Certamente esse movimento despertou na vizinhança, né, curiosidade. E foi um bom momento, porque aquilo que Deus fez naquela família certamente serviu de testemunho para os seus vizinhos. Olha, pegue vasilhas, pegue muitas vasilhas, pegue todas as vasilhas que você puder. Deus tinha algo com aquela família. Deus iria fazer algo na vida daquelas pessoas. Deus iria fazer com que a escravidão não chegasse lá. Deus iria fazer com que aquela mulher pudesse ainda ter motivos para sorrir, para ser grata. Seu marido foi embora, seu marido foi tirado, mas os seus filhos ficariam com ela. O profeta estava mostrando para aquela mulher que a última palavra a ser dita na vida dela era de Deus. A última palavra a ser dita é a de Deus. E foi isso exatamente que aconteceu. As vasilhas enchem a casa. Ela pega aquele pouco de azeite que tinha naquela botija e começa a derramar. A obediência aparece no texto, porque ela sabia a quantidade de azeite que tinha ali. Ela sabia exatamente o quanto de azeite tinha naquela vasilha. Quando o profeta diz a ela para fazer isso, ela sabe exatamente quanto de azeite ela tinha em casa. Mas ainda assim, ela obedece à ordem daquele profeta. O profeta diz: pega o azeite e começa a derramar nas vasilhas. O texto nos diz o que acontece. Ela enche todas as vasilhas que ela tinha em casa, todas. E o azeite só para. O azeite só deixa de jorrar da vasilha quando o último vasilhame que ela tem é cheio. É interessante, e eu gosto muito de pensar nisso, que às vezes quando as bênçãos chegam nas nossas casas, né, nós saímos para comemorar, nós nos alegramos, mas esquecemos exatamente de agradecer quem foi o responsável pelo milagre que bate à nossa porta. Aquela mulher, quando olha aquelas vasilhas cheias de azeite na sua casa, ela não começa a fazer as contas, né, de quanto daria aquilo. Ela não começa a soltar fogos na porta, ela não chama os vizinhos para a se alegrar com ela naquele momento. Ela vai exatamente ao lugar onde ela ouviu a voz de Deus. Ela volta ao profeta. Só que volta uma mulher completamente diferente. A mulher que foi cheia de desespero volta ao profeta cheio de alegria. A mulher que vai até o profeta sem ter nada em casa aos seus olhos, agora ela volta tendo uma casa cheia de azeite. Não é mais um pouquinho na botija. É uma casa que está repleta de azeite. E aí, não existe situação difícil da qual Deus não possa tirar você. Não existe tristeza tamanha em que você esteja mergulhado que Deus não possa tirar você da tristeza e fazer você saltar de alegria. O profeta dá a ela a última recomendação. O profeta diz: olha, vai, vende o azeite. Venda o azeite e paga a sua dívida. Venda o azeite e paga o que você deve.
vai sobrar. O que sobrar, você vai ter condição de viver com seus filhos. Viva em paz. Saia daqui. Acabe com o problema que te persegue, que é esta dívida. Acabe com a dor de pensar que os seus filhos podem ser retirados de você. Quando o Senhor faz, há sempre uma sobra grande. Se você lembrar da multiplicação de pães, depois que todo mundo come, ainda restam cestos cheios de pães. O azeite daria para vender, quitar a dívida, e ainda ia sobrar para que ela pudesse viver e viver bem com os seus filhos. Ela experimentou a provisão de Deus, o seu sustento, o cuidado. Aquela senhora, aquela mulher e os seus filhos tiveram uma experiência tremenda que serviu não só para a vida deles, mas para a vizinhança que estava ali. E serve também para você que está aqui ouvindo, sabendo que aquela família foi alvo do amor de Deus, do cuidado. As bênçãos que Deus derramou serviram de testemunho. Ela paga a sua dívida, vive com seus filhos, experimenta do milagre de Deus e ainda é uma oportunidade para que outros possam ver Deus de milagres. O que você pode tirar disso para a sua vida? O que essa experiência pode trazer para a sua vida nesta noite? O Deus que amou aquela família é o mesmo Deus que ama a sua casa, ama você. Uma coisa também que eu quero que você pense é que aquela mulher que estava num momento difícil demais, ela não se deixou ser dominada pelo desespero. Ela olha para Deus e vê que nele, no Senhor, poderia ver razão para continuar vivendo, crendo e esperando. A sua vida, a vida daquela mulher, não foi dirigida pelo desespero, pela dor, por ter perdido o marido. Aquela mulher deixou que a sua vida fosse dirigida por aquilo que o seu marido cria. Ela começa o texto dizendo isso. Olha, você sabe que o meu marido era teu servo e que ele temia o Senhor. Aquilo que o seu marido vivenciou, aquilo que o seu marido viveu enquanto servo de Deus foi algo que ficou na sua vida. E é essa esperança que ela traz para ela nesse momento difícil. Às vezes as pessoas elas são dirigidas por medo, por culpa, por mágoa, por rancor. Aquela mulher decidiu deixar que a sua vida fosse guiada pela esperança de que o Deus que o marido dela servia poderia visitar a sua casa e fazer diferença. Deixa Deus fazer a diferença aí na sua casa, na sua vida. Deixa que o socorro divino chegue até você. Às vezes a gente fica batendo em muitas portas, em muitos lugares. Vá ao lugar certo. Vá ao lugar que certamente há refrigério, há conforto, há ajuda e há socorro para você. Vá até o Senhor. Nele você pode confiar. Espere em Deus. Confia nele. Faça isso e veja o que Deus há de fazer na sua vida.
que vai servir de testemunho para a sua casa, para quem está em volta e para outras pessoas que certamente vão ouvir a seu respeito. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima.